três estados, entre outros dispositivos, que é o que permite vocês terem a base depois para entender como você constrói um computador, tá certo? Os elementos básicos para a próxima disciplina, que é organização de computadores, que trata sobre arquitetura de computadores. Então, era basicamente para vocês lembrarem como é que isso era. O segundo, eu detalhei, naturalmente vocês terão acesso a esses slides, então vocês vão poder dar uma olhada, revisar, era explicar em alto nível, né, o funcionamento de um transistor MOS. Aqui eu peguei um de canal N, tá? Só para vocês lembrarem como funcionava. E aqui vocês estão vendo, eu coloco aqui, agora pode parecer que está um pouquinho mais complicado, mas ele está um pouco mais realístico, tá? Que eu coloco um valor de resistência de entrada aqui, um valor de, aqui é o resistor de carga, por isso que chama RL, né? R-load. Mas o ponto principal é o seguinte, se num transistor NMOS eu colocar um potencial zero aqui na porta, ele faz com que essa chave se abra e, portanto, o sinal de saída é V0. Então, aqui tem, eu tirei isso de um site que fala, né, sobre eletrônica, o ponto principal é esse que aqui está, certo? Que você não circula corrente, e se não circula corrente, o sinal que aparece no V out, né, o V de saída, vai ser igual ao VDS, quando a gente está olhando aqui no transistor, né, ou VDD. É tudo igual, porque não passa corrente. Se não passa corrente, esse ponto é a mesma coisa que está conectado no VDD, ou seja, ele vale 1. Tá? Então, aqui, aí alguém pode chegar e falar, então, peraí, eu coloquei 0 na entrada desse transistor e eu estou invertendo o sinal, não é verdade? Tá, você está porque você tem esse resistor de carga aqui, né? E lembra que esse resistor de carga aqui no circuito PMOS, ele vai estar fechado, né? Então, de qualquer forma, ele vai estar, né, atuando de maneira complementar. Mas isso aqui já te diz um pouco sobre lógica NMOS. Tá? Então, a princípio, com um transistor você faria. Com a grande dificuldade é justamente encontrar um RL. E como eu mencionei anteriormente, se você tiver corrente passando aqui por esse resistor de carga, você está dissipando energia em cima desse resistor. É um chuveirinho que está ali. A outro caso, né, quando você tem, por exemplo, se eu colocar o Vin igual a VDD, percebam aqui, ou seja, eu coloquei o sinal lógico de entrada 1 em Vin, e aí o que ele faz, lembrando, né, se eu coloco um sinal positivo aqui, eu atraio cargas negativas para o canal, ele é N, e aí faz com que a chave se feche e o Vout seja igual a 0. Aí o primeiro ponto, vocês vão ver aqui, ele tem um pouquinho diferente de 0, tá certo? Ele é quase 0. Então, ele, aqui no caso, ele está mostrando aqui uma certa queda de tensão. Então, é um pouquinho diferente de 0, depende da corrente que estiver circulando. Mas o ponto principal é dizer que ele puxa esse sinal que está aqui, Vout, para baixo, para o 0. Tá claro? Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui no chat, de vez em quando eu vou chaveando lá para poder saber. Fala, Heitor, fala lá. Pode colocar aí a sua dúvida. Gente, parece que um aluno mandou no grupo que pediu solicitação para entrar na sala. É verdade, mas aqui parece que tem até mais de um. Tem dois, eu estou tentando aceitar esses alunos aqui, mas por alguma razão o Teams parece que ele só me permite aceitar na hora que eu não estiver apresentando. Eu gostaria muito de aceitar ele, sim. Né? Na verdade, são três que... não, consigo sim. Aceito todos aqui. Pronto, são três. Leonel, Guilherme e Daniel. Está aceitando aqui. Obrigado, viu, Heitor? Obrigado. Isso aqui vai ficar registrado aqui. Vamos ver. Tem mais alguma dúvida aqui, gente? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Eu acho que, então, eu posso continuar.
né? Deixa eu ver se eu peço perdão aí, porque às vezes eu estou me apanhando um pouco. Diga lá, Eduardo. Eduardo está com uma dúvida. Naquele segundo caso, o VAlto não fica conectado ao VDD quando ao zero? Não. Vamos ver. Espera aí, acho que sua pergunta é boa. Essa é ótima pergunta. Então, VAlto... aqui, ó, muito boa. Lembra que nesse desenho aqui, viu, Eduardo? Essa pergunta é muito boa, por quê? Porque se fosse no CMOS complementar, essa chave onde está o RL estaria aberta. Mas eu coloquei esse só falando do NMOS. Então, se você observou muito bem que neste caso, o VOUT ele vai estar conectado no VDD, não é isso? Mas ele vai estar conectado também no 0 volts. E aí a pergunta fica, para onde que ele vai estar mais perto de VDD ou mais perto de zero? Vai depender de dois fatores, tá? Fator número 1, que na verdade é um fator só. Quanto que vale a razão desse RL sobre RDS, que é a resistência do canal, porque tudo isso no mundo real ele tem uma resistência, tá? Então, Eduardo, o que acontece? Vai depender da razão entre essa resistência RL dividido pela resistência desse canal. Isso vai fazer com que, quanto maior a RL com relação a RD, mais próximo esse VAlto está de zero. Então, por exemplo, no caso do CMOS, ele abria, RL era como se fosse infinito. Então, ele puxava o VAlto para zero. Mas se ele não for muito maior do que o RDS, e isso, gente, isso é muito importante porque se eu não estou operando perto de condições ótimas, faz com que o meu RDS, que é a resistência desse transistor, não seja tão próximo de zero, tá? Ou seja, eu coloquei aqui VDD e enchi isso aqui, o canal de elétrons, né? Enchi de cargas negativas, então a resistência dele é bem baixa, bem menor do que a RL. Isso faz com que o VOUT tenda a ficar próximo de zero. Mas se eu não coloquei esse VDD muito próximo do valor que tinha de ser, o que acontece? Esses valores começam a não ficar bom. E aí esse valor de VOUT não começa a ficar perto de zero. Aí começa o problema de erro em cascata. Tá certo? Tá certo, Eduardo? Aí o Heitor está preocupado aqui, porque ele está perguntando, quando for explicar nesses detalhes mais técnicos, desses bullet points, vamos ver os bullet points. Gente, isso aqui é mais guia, não estou pedindo para vocês decorarem. Se ao final do curso vocês entenderem tudo que está nesses bullet points, vocês entenderam como é que funciona o transistor, tá bom? É basicamente isso. Eu não estou pedindo para vocês terem um conhecimento profundo, porque foge ao objetivo do curso, né? A ideia num nível alto, talvez eu não tenha nem respondido de maneira correta, tá? Eu peguei essa figura na internet e vi o seguinte, se eu coloco 0, ele abre a chave, no caso do NMOS. Se eu coloco 1, ele fecha a chave. Isso é que era para ser em alto nível. Acabou que eu entrei em muito mais detalhe do que precisava, tá? Mas fica aqui como referência. Tá bom, Heitor? Talvez eu tenha, de fato, entrado em muito mais detalhe do que realmente seja necessário. Tá? O alto nível era para dizer, se eu coloco 0 na entrada do transistor NMOS, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, e nesse circuito aqui, quando eu tiver um complementar aqui, né, um PMOS, ele puxa o sinal para cima, e quando eu coloca uns 5 volts aqui, ou um nível lógico 1, ele enche o canal de cargas negativas, faz com que esse sinal vá para zero. Então, isso que era para ser o alto nível, tá bom? Desculpa se eu entrei em muito detalhe. Mas pelo menos agora está registrado, vocês têm tudo isso aí para vocês poderem conferirem, se vocês assim quiserem depois. A outra pergunta era essa aqui. Essa também é uma pergunta que eu gosto em particular, por quê? Para o problema de síntese, as características desejadas são escritas em sistemas de equações. Equações são manipuladas de forma a representar o circuito mais simples. Explique as vantagens de obter um circuito simples. De novo, gente, eu gosto de respostas breves.
Eu vi algumas pessoas escreveram respostas mais complexas, outras respostas mais curtas. Quanto menor a resposta que você der, via de regra, né? Você não pode responder assim, por exemplo, sim. Não, aí não dá. Mas quanto menor a resposta, significa que você conseguiu, né, condensar a maior quantidade de informação possível nela, né? Densidade de informação é elevada. Então, número menor de equações significa número menor de chaves, ou seja, portas, transistores. Portanto, o uso de área é menor. Se você tem área menor, o custo é menor. Também, se você tiver um número menor de chaves, significa que um tempo menor para uma dada operação seja realizada. Ficou claro, gente? O Pedro está perguntando por que dos resistores no transistor. O Pedro estava falando ainda desse aqui de cima. Isso aqui é um resistor de carga que, num circuito CMOS complementar, ele representa o transistor PMOS. Tá claro, Pedro? É para representar o transistor PMOS. E como ele é complementar, ele trabalha de forma dual com o NMOS, ou seja, quando o NMOS estiver fechado, o PMOS está aberto. Quando o PMOS estiver fechado, o NMOS está aberto. É assim que funciona. Agora, a sua pergunta, não entendi o porquê dos resistores no transistor. O que eu quero dizer com isso, aí talvez você esteja referindo, por exemplo, esse RDS ON, ou esse RL, que no caso seria a resistência de canal do transistor PMOS. Funcionando agora? Obrigado, gente. Estava, de fato, eu estava mutado. Agora voltou, tá? Beleza, obrigado aí, gente. Eu não sei o que eu apertei. Apertei o botão aqui. Ele fez isso. Mas, ô Pedro, você respondeu certinho aqui. Então, ele impede o curto na ausência do PMOS. Exatamente. Mas, gente, mesmo que o áudio tenha cortado, pode ficar tranquilo que no YouTube vai estar certinho, tá? Vai ter gravado, beleza. Então, essa aqui é a lista 4. Essa daqui, gente, de novo, como você explica o multiplexador, de novo, vocês percebam que, para mim, quanto mais condensada for a sua resposta, mais correta, assim, maior densidade de informações ela tem, tá? Então, aqui, por exemplo, essa é a resposta. Eu gosto assim, tá? Daniel está perguntando, você pode responder de novo o quê? Pode perguntar, Daniel, qual é a dúvida? Vocês podem escrever, tá vendo? Motivo dos resistores. A dúvida do motivo dos resistores. Foi o Pedro que colocou lá para cima, que ele falou o seguinte: se você não tiver o PMOS, o transistor NMOS vai entrar em curto. Por quê? Porque a resistência vai ser próximo de zero. Então, o que o Pedro colocou é que quando você coloca resistor, você coloca para não dar curto. Basicamente é isso. Só que na tecnologia CMOS, você tem NMOS e o PMOS. O NMOS e o PMOS, eles trabalham de forma complementar. Quando o PMOS está aberto, o NMOS está fechado. Quando o PMOS está fechado, o NMOS está aberto. Então, é assim que funciona. Tá ok? Então, só que ele no fechado e aberto, você está imaginando uma chave, né? Então, são naquele diagrama esquemático que eu coloquei para a resposta, tem um RL, que é um resistor de carga. Ele representa a resistência do canal do transistor PMOS, enquanto que o RDS, ON, ele representa a resistência do canal do transistor NMOS. Isso é só para dizer que ela não é zero, tá? É só por causa disso. Tá? No mundo real, ele é um pouco
dessa forma. Tá bom, Daniel? Agora, era fazer a tabela verdade, muito simples, isso aqui não tem nenhuma dificuldade. Então, era mais ou menos para botar vocês em dia com as questões que a gente tem de ver, para a gente poder continuar o semestre e avançando. Então, se vocês tiverem algum problema com essas questões, né, era bom a gente dar uma olhada. Ah, tem mais gente querendo aqui entrar na aula. Espera aí que eu vou admitir ali. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu não estou conseguindo. Isso aqui, ó, às vezes eu apanho disso daqui, tá, gente? Acho que é Alberto. Não estou conseguindo, vai ter que ser depois da aula, senão ele cai. Eu não estou conseguindo colocar. Eu ainda estou apanhando bastante do Teams aqui. Tá? Sobre a questão 4 está confusa. Deixa eu só ver se eu botei no slide. Ah, é esse aqui, gente? Das equações e manipulados de forma a obter o circuito mais simples? É essa questão? A questão, basicamente, o que ela quer dizer é o seguinte: ela quer dizer se você. Eu acho que eu mencionei na aula anterior, que é o seguinte: imagine que você vai ter que desenvolver uma equação lógica qualquer, tá certo? Essa equação lógica, depois, eu já vou até pular para um dos primeiros pontos, que era. Esses aqui são os objetivos da aula de hoje, mas eu vou chegar nessa 4 porque ela é muito importante, tá? Vamos pegar, então, essas possíveis funções para duas entradas. Tá claro? Vocês lembram que a gente chegou a discutir a 4... eu acho que deve ser diferente, viu, Heitor? Se for Heitor, eu posso ter errado aqui, tá bom? Pode ser a 4, é que eu fiquei com dificuldade também de entender. Eu vou pedir para o Guilherme resolver ela para mim. Eu acho que eu sei o que vocês estão falando, tá? Então, sobre a questão de poder de substituições... essa aí, Esther. É isso mesmo, Esther. Essa eu também fiquei com dúvida. Eu vou pedir para o Guilherme melhorar a redação para ele explicar para a gente, tá bom? Era essa mesmo, viu, Esther, que eu estava com dúvida. Eu falei mais no início da aula, que eu também não tinha entendido muito bem, né? Ele elaborou essa questão aos outros, eu entendi. Então, depois eu vou pedir para ele, tá ok? Hoje, então, acho que alguém tem mais alguma dúvida, tirando essa questão, que aí a gente pode começar com a aula e vamos descobrir hoje alguns pontos. Eu já havia mencionado, né, que é uma forma de você representar essas funções. Eu falei até um pouco de entropia, né, falei que os casos, nos casos, né, que obviamente eu estou tratando de um número bastante reduzido de bits, né, só 2 bits, que pode ser 0 ou 1, né, ou seja, só 4. E eu já estou falando de entropia, então, gente, quando a gente fala de entropia da informação, vocês percebam como esse negócio, ele é crítico, né? E quando a gente examinou essas possibilidades aqui, a gente viu que o número de portas necessárias, por exemplo, para a gente implementar essa função do XOR, né, ou exclusivo, era um número bem elevado. Então, hoje nós vamos gastar bastante tempo como que a gente faz isso, expandindo um pouco os conceitos da aula passada, no qual a gente fazia a síntese de circuitos CMOS com a pull-down network, né, a rede de NMOS que puxa para baixo, e a pull-up network, a rede de transistores PMOS que puxa o sinal para cima. Mas o que eu queria lembrar a vocês é que percebam que a entropia é máxima aqui, tá certo? Digamos que essa função f ela possa admitir, dependendo das condições dos bits x e y, pode ser 0, pode ser 1. E a entropia ela é máxima nesse caso, por quê? Porque o número de zeros é igual ao número de uns para diversas entradas dos sinais x e y, tá bom? O Fábio está perguntando...
Gente, vamos fazer o seguinte, para não atrasar a aula, depois eu posso responder essas perguntas, tá? Mas as soluções da lista estarão disponíveis no vídeo do YouTube, não porque eu vou colocar também os slides, tá? Os slides vão estar no ambiente Teams que vocês já conseguiram ver, tá bom, Fábio? Vocês podem baixar aí também os arquivos. Então, eu acho que até a gente é capaz de nem usar o Moodle. O Moodle eu vou usar só para mandar mensagem, alguma coisa assim. Tá? Então, eles vão. Tudo que eu puder colocar disponível ou vai estar no vídeo do YouTube ou vai estar aqui no ambiente do Teams. Leonel perguntou, não está na equipe, você pode responder a lista depois, tá? Então, vamos lá, gente. Então, voltando à questão aqui, a ideia era de você, como essa questão de entropia, ela é tão, né, que o Shannon havia notado, como ela é tão crítica, então nessas funções aqui eu preciso de muitas portas para poder representar. Uma delas é a Shor. Então hoje eu quero gastar a aula de hoje ilustrando ela e como que ela funciona, tá? Porque um dos pontos que nós vamos precisar de fazer é justamente utilizá-la para elaborar, construir um somador binário, tá? Primeiro vamos falar do um somador half-adder, né? Ele soma só a metade, eu explico por quê. Depois para o full adder, tá ok? Então, aqui, só para poder ilustrar como que a gente vai implementando todas essas funções, né? Então, por exemplo, essa no caso x e y ou x barra e y barra é a mesma função que x igual a y, né? Então, é a função aqui no qual você tem elevada entropia. Se vocês perceberem, essa daqui, ela é o XNOR, né? É o X, o exclusivo negado. Porque o exclusivo negado, né? Inclusive o XNOR, ela é útil, né, para detectar sequências, né? Então, ela só é 1 quando os dois são iguais, certo? Então, é o x igual a y. Então, a gente vai tratar dessas questões aqui, como utilizá-las para como que a gente vai utilizar isso para a gente poder resolver o problema, tá bom? Gente, essa lista não está valendo ponto, ainda não, tá? Quando as listas valerem ponto, eu vou avisar. O importante da lista é só para trazer todo mundo, para trazer dúvida para as pessoas, né? Então, eu vi quem já leu, quem já tentou responder. Tudo isso conta, mas não é formalmente um ponto que vai contar. Conta o esforço. Obviamente, aqui eu vejo quem fez, né, porque ele indica quem tentou responder. E é isso que é um critério, digamos assim, que é um critério não muito objetivo, mas é um critério de que prova que a pessoa tentou resolver. É uma, digamos assim, é uma boa vontade. Quando for mandar listas ou atividades valendo ponto, aí eu vou informar com antecedência, tá? Tudo eu farei com antecedência para que fique claro, para que ninguém seja prejudicado. Então, vamos lá. Então, o que é o meio somador? Então, se você tem 0 e 0, a soma dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, e 1 e 1 dá 0 porque você tem o vai 1, né? O bit de carry, né? O bit do vai 1. Então, se vocês olharem aqui, esse tipo de porta, ele é igual à porta shor, ou exclusivo, certo? Então, a soma é uma porta ou exclusivo. Então, como que a gente constrói ela? Então, vamos, por exemplo, se a gente fosse utilizar a lógica convencional, e, de novo, eu sempre gosto de pegar esses exemplos como uma oportunidade da gente praticar aqueles conceitos que a gente viu anteriormente, né, de síntese de circuitos CMOS com aquela estratégia, né, de você fazer a rede de pull-down, né, se, por exemplo, né, da última aula que a gente discutiu isso, né, na aula de exercícios, a gente discutiu, né, me foi pedido para poder resolver um problema, e aí eu apresentei né, no qual era uma F era igual a alguma coisa barra. Aí, naturalmente, aquilo já te gera a rede de pull-down,
né, a rede negativa já gera automaticamente. Aí a pergunta foi, poxa, mas e como é que eu faço quando eu quiser essa mesma estratégia de gerar o circuito, sendo que a saída não é barrada? Aí foi até colocado por um dos alunos, né, para você utilizar De Morgan, barrar e elaborar o circuito. Tá? Então, por exemplo, esse daqui seria um caso como esse, né? Porque se a gente olhar, aqui vocês podem perceber que se nós utilizarmos portas AND e NAND, né, nesse caso, lembra que a NAND eu uso 4 transistores, a NOR também eu uso 4 transistores, mas a AND e a OR eu preciso de mais 2. Para poder, então, construir essa rede, eu estou precisando aí da ordem de 22 transistores, né? Ou seja, é uma área significativa de circuito que a gente tem que sempre tentar diminuir, seja pela questão do atraso, seja pela questão da área. E eu vou dar alguns outros exemplos aqui para vocês verem também, tá? Vou dar uns outros exemplos interessantes aqui, onde mais isso se faz sentir. Mas, enfim, então tá. Então, como que a gente faz aqui agora? Vamos relembrar, então. A gente tinha a rede de pull-up e a rede de pull-down. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente precisava fazer? A gente precisava ter a função barrada. Vocês lembram dela aqui? Então, quando quando eu tinha minha expressão lógica aqui, eu tinha que fazer ela ficar 1 e 0, e a rede pull-up ela tinha que gerar 1. Ou seja, se tivesse uma expressão como essa de cá, que não é barrada, a rede pull-up está tranquila, né? Ela é fácil de fazer, mas a rede pull-down eu tinha de barrar. Então, vamos ver aqui nesse caso aqui, que é muito interessante como a gente faz. Então, lembrando que se eu tiver eu consigo fazer uma porta série. Observem bem que aqui a gente está lidando com transistores canal N, tá certo? NMOS, ou seja, se tivermos A e B, tá certo? A igual a 1, B igual a 1, essa aqui, ela conduz, tá certo? Aí a pergunta é, bom, então se eu estiver conduzindo, eu tiver as duas em série, A e B vai ser 0, tá certo? Porque ela é uma rede de pull-down. Ou a gente pode trabalhar com a rede também de NMOS, pull-down, se A ou B. Se A for igual a 1 ou B for igual a 1, qualquer um dos dois for igual a 1, naturalmente, esse potencial aqui puxa para baixo, dá 0, tá certo? Então, vocês já veem que isso aqui a gente já construiu a nossa porta aqui, o NOR ou o NAND, nesse caso. Alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir? A gente está construindo aqui os argumentos para poder fazer essa questão como que a gente constrói uma porta Shor a partir dos transistores, uma vez que, se nós formos utilizar apenas portas lógicas, a gente vai utilizar 22 transistores. Então, isso é muita área, a gente tem que minimizar. Então, lembrando de novo que o dual era você exatamente substituir o 0 por 1, 1 por 0, e tirar as variáveis e complementos, né? Então, o dual, mas só que se eu encontrar o dual, para eu achar o mesmo valor, aí eu vou ter que barrar o sinal, tá certo? Então, como que nós vamos fazer esse caso aqui? Então, por exemplo, neste caso aqui, né, aqui, lembrando, né, essa expressão que nós temos aqui, né, o dual de A e B barra ou C vai ser igual a A ou B barra, né, e C, tá certo? Então, vamos pegar aqui qual que seria o dual dessa porta, né, da porta Shor, que a gente pode fazer a rede de pull-down. Eu não me lembro, teve um aluno que falou assim, poxa, mas será que eu não posso começar pela rede de pull-up? E se a rede de pull-up fica mais fácil? Eu pensei um pouco mais, eu acho que, por exemplo, nesse tipo de circuito que está aqui, de fato, é mais fácil começar pela rede de pull-up, porque ela já está pronta. Percebe? Isso aqui, rapidamente, já tem um circuito aqui. Aí depois eu tenho que encontrar qual que é o dual dele para fazer a rede de pull-down. Então, respondendo, né, naquela aula, né, aquela pergunta do aluno, que eu me esqueci quem que foi que me perguntou, eu até falei, não, eu uso sempre a rede de pull-down. Não, na verdade,
né, você pode usar tanto a de pull-up quanto a de pull-down, depende do que você tiver mais fácil. Nesse caso aqui, depois eu dei uma olhada e falei, gente, aqui o aluno tinha razão, isso aqui é muito mais fácil analisar, né, sintetizar o circuito a partir da rede de pull-up do que da de pull-down. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tentar sintetizar o circuito a partir da rede de pull-down. Então, vocês vão ver como é que isso não é a melhor forma. Então, eu estou fazendo aqui para poder ilustrar, até tentar responder o aluno. Então, aqui, só por completeza, eu coloquei aqui o dual do Shor, né, que no caso é esse aqui de baixo, né, que eu desenhei, só escrevi a tabela verdade só para ter certeza de que, de fato, eles estavam fazendo essa rede aqui, esse circuito, essa equação, escreve o mesmo que essa equação daqui, para a gente poder construir o circuito equivalente. Então, pronto, agora se eu já tenho esse dual, então perceba, agora está fácil de eu fazer minha rede de NMOS. Aqui ela. Ficou claro aqui como que a gente faz, gente? Alguém tem alguma dúvida? Olha lá, vamos dar uma olhada. Eu tenho A ou B barra, tá certo? A ou B barra, tá aqui na parte de cima. E, ou seja, insere com A barra B. Como é uma rede NMOS, então ela já sai barrada, tá certo? Então, essa que fica a minha rede de pull-down. Então, percebam que aqui eu já estou usando 4 transistores para poder fazer esse circuito. A tabela do XOR, vamos ver, o Daniel perguntou aqui, a tabela do XOR dual não deveria ser o contrário? Você veja, Daniel, que eu barrei ela aqui, tá? Então, eu acho que você está certo, porque eu barrei ela, porque quando você acha dual, você acha o oposto também, né? O oposto não, o complemento do sinal. Então, eu complementei ela. Ficou claro? Para poder fazer esse... Viu, Daniel? Para poder fazer a minha rede NMOS, porque eu queria gerar ela barrada. Ficou claro? Ou seja, eu encontrei o dual e aí barrei, que era uma estratégia proposta por um colega de vocês, que eu não me lembro quem. Fala, Eduardo, qual a dúvida? Se quisesse, nós vamos começar lá. Se eu quisesse começar pelo pull-up, vamos tentar. Não, nós vamos fazer isso aqui, tá? O objetivo hoje é isso aqui, e você vai ver que nesse caso aqui é muito mais fácil. Vamos chegar lá. Se a gente quisesse começar pelo pull-up, eu teria que considerar as entradas invertidas, correto? Não, vamos chegar lá. Aguarda só um minutinho, porque é esse o objetivo de hoje, daqui na hora da síntese. Eu só ilustrei com esse caso aqui para mostrar para vocês que eu fiz a minha rede pull-down, tranquilo. Agora eu faço minha rede de pull-up, tranquilo também, só que ainda tem de ter mais os inversores para A e B. Ou seja, aqui eu vou ter que providenciar mais 4 transistores. 2 transistores para poder fazer um inversor por B e 2 transistores para fazer um inversor por A. Mas ainda assim, aí eu vou ter 4 mais 4 mais 2 inversores. 4 eu estou com 12. Ou seja, a gente conseguiu eliminar 10 transistores. Muito bem, mas agora vamos falar um pouco do que o Eduardo colocou, né, e que era a questão, se a gente pudesse começar pelo pull-up, como que a gente faria? Esse aqui foi o que eu acabei fazendo. Olha só. E para deixar vocês um pouco mais confusos, olha como é que foi feito. Deixa eu voltar aqui um pouco. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho essa rede do pull-up. O que é que nós temos aqui? Nós temos nesse caso de cá, o que nós temos? A gente tem o A e... que vocês percebam que eu peguei o complemento dessa função. E quando eu pego o complemento, viu, Daniel? Aí eu estou pegando exatamente a expressão que você estava imaginando, que era A e B barra ou A barra e B. Percebe? Percebe como que ela está... Aqui, eu estou enxergando essa equação aqui. Aí, quando eu chego aqui, eu faço esse circuito. Agora, observe essa outra forma alternativa de gerar o circuito. Então, vejam que em cima eu utilizei a minha rede de pull-up
que ela saiu sem... Ela saiu... Aqui, ó, tá vendo? Ela é clara aqui. Eu tenho A barra e B, A barra e B, ou A e B barra. Olhando para a rede pull-up aqui desse circuito. Então tá fácil. Agora, olha a rede de pull-down, como é que ela foi escrita. Vocês conseguem observar aí como que ela ficou um pouco diferente? Então vamos lá. Olha só, deixa eu só colocar. O que é esse circuito que está aqui embaixo? Esse circuito que está aqui embaixo nada mais é do que XNOR. Vocês estão conseguindo ver aqui que ele é o XNOR? Vamos ver se é isso mesmo. Vocês estão vendo aqui? O que é? Esse aqui eu escrevi ela, tá certo? Eu escrevi ela e vocês vejam que agora ela ficou mais agradável do que essa que está aqui. Mas você fala, mas o que quer dizer mais agradável? Na verdade, não é que está mais agradável. Aqui eu desenhei esse outro fio. Pode parecer uma bobagem, mas não é, porque em algum lugar eu vou ter que colocar um outro fio. Nesse caso de cá, eu não coloquei nenhum fio. Então, não apenas nós temos que minimizar o número de transistores, nós temos de minimizar também o número de conexões. Então, o design de circuito integrado, o que ele passa? O primeiro passo é a gente tentar, né, respondendo aquela pergunta 4, como que a gente faz, a gente tem que ilustrar essas questões, a gente tem que utilizar essas propriedades que nós temos dessas equações para encontrar formas mais simplificadas de escrevê-las, de forma que vocês diminuam não apenas o número de transistores, mas diminui também o número de conexões, porque aqui eu tenho o mesmo número de transistores dessa rede que eu montei aqui, porém tem essa conexão. Você pode falar, poxa, mas você está ligando para uma conexão? Quando você faz 12 transistores, não, mas se você for fazer, sei lá, 1 milhão, aí isso aqui começa a ficar pesado, começa a contar. Então, é como você escrever código mesmo. Código mais enxuto significa que ele é mais rápido, não é isso? Isso que vocês estão mais acostumados. Código enxuto fica mais fácil de você debugar, é mais compacto, ocupa menos espaço na memória. Circuito é a mesma coisa, tá certo? Então, essa é uma outra forma. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu peguei e simulei esses circuitos no SPICE, que eu quero ilustrar para vocês aqui um outro problema que acontece, tá? Então, aqui está o circuito. Aqui eu tive de colocar meus inversores, né? Porque no mundo real a gente não coloca só o B barra. Ele está um pouco complexo aqui, gente. Está uma fiação, uma coisa danada, mas assim, eu acho que foi até o Fábio que mencionou, quando o transistor estava azulzinho, não estava entendendo que era meio complexo. Isso aqui é o que eu tirei do simulador LT Spice, tá? Mas isso nada mais é... Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar isso aqui com calma, vocês vão ver que esse circuito é idêntico a esse de cá. Agora, aqui eu simplifiquei bastante, porque, por exemplo, olha aqui eu tenho um A barra aqui em cima. Vamos ver. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A barra. Aqui eu entrei com a barra aqui, nesse transistor M6. Tá vendo por quê? Porque aqui eu entro com o A, aqui eu tenho um inversor, eu pego essa saída desse inversor entre M1 e M2, jogo na entrada no gate do M6, para eu jogar o meu A barra. Ou eu venho ele direto no meu M7, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Aqui tanto faz, tá? Se o A ou o B está em cima, eles estão em série, a ordem aqui não afeta. Tá claro? Então, muito bem, aqui é como a gente começa a botar o diagrama esquemático, e aqui vocês estão vendo aqui, esse V2 nada mais é do que o VDD, para alimentar o circuito, o triângulozinho é o terra, ou seja, 0 volts, e o A ou B, eu coloquei aqui um pulso, eu coloquei alguns pulsos, para poder simular uma operação lógica qualquer. Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos seguir lá para essa simulação. Então, olha só o que acontece. A saída está em preto, tá? É o XOR, tá? O A está em verde, ou seja, aqui o nível alto é 1. O B está em laranja. Então, esse aqui ele é esse somador. Então, vamos pensar aqui. Se eu tiver 0 no B e tiver 1 no A saída XOR dá 1. Se eu tiver ambos 1
no B e 1 no A, a saída dá 0. Então, ele está, de fato, executando aquela função como colocado. Onde que é que a gente tem um problema? Quando eu tinha 1 no A e o 1 no B, observem bem, quando eu chaveei ambos de 1 no A e 1 no B, ele não gostou muito. Vocês estão vendo aqui que ele deu um valor aqui que não está desse pico aqui, tá vendo que é um valor lógico entre que não é 0 e não é 1. Ele deu alguma coisa. Da mesma forma, observem que na hora que eu subir, parece que tem alguma coisa a ver com essa porta, com esse B aqui, deve ter algum atraso, alguma coisa qualquer, que aqui foi a mesma coisa. Quando eu estava no nível lógico 1 do B e eu desci, tá? Então, parece que isso acontece quando eu desço o nível lógico 1, porque quando eu desço o nível lógico, por exemplo, não, sempre que eu desço o nível lógico do A, observe, eu sempre estou dando esse pico. E sempre que eu desço ele, eu sempre tenho esse. E sempre que eu desço o nível lógico B, eu também tenho esse outro sinal espúrio. Então, aí a pergunta é, mas o que é que está acontecendo? Espera aí, eu não estou entendendo. Por que é que ele dá esse valor? Em regime permanente, vocês observam que ele executa a função lógica apropriada. Mas nesse transiente que vocês observam aqui, ele não faz isso. E a pergunta é, por que é que isso acontece? A resposta, por que isso acontece, gente, é porque isso aqui é uma simulação física. O que significa uma simulação física? Ela não é uma simulação só de lógica. Ela leva em conta as características desses transistores, que o tempo que gasta para você colocar carga na porta de cada um deles, a resistência do canal de cada um deles. Então, ela é bem realística, tá? Isso é para vocês terem uma ideia de como é que fazer um circuito. Lógico, no nível de transistor, ainda que eu tenha feito todas aquelas simplificações, eu ainda vou ter esse tipo de problema. E percebam que esse aqui é um circuito combinacional, então não tem problema. Basta eu colocar esses sinais lógicos, eu espero um tempo, passa-se um tempo, o sinal da saída está prontinho, eu soube somar, ele somou corretamente, ele não teve problema na hora de fazer essa soma, então ele sabe somar. Então, isso não tem problema. Vai ter transiente, vai ter número errado no meio do caminho, mas no final, se a gente aguardar um tempinho certo, ele resolve, faz a conta correta. Tá claro? Então, basicamente, era isso que eu queria falar um pouco hoje sobre essa forma. 2 pontos, tá? Nesse momento da aula, eu queria parar e lembrar de você, antes de entrar em outras possíveis topologias, né? Porque a gente está sempre tentando otimizar circuito e tudo mais. Então, primeiro ponto que eu queria lembrar, né? Eu vou voltar alguns slides. O primeiro ponto era esse. A gente sempre tem que tentar encontrar uma forma de representar com um número menor de portas, uma área menor no chip, porque a área no chip é dinheiro. Então, como é que a gente tem que fazer? O primeiro ponto é simplificação de equações, esse é um dos pontos que a gente utiliza. A outra parte é sair das portas AND e NAND, OR e NOR, e ir para o nível de transistor. Quando a gente trabalha no nível de transistor, a gente cria a rede NMOS, por exemplo, encontro dual, ou vice-versa. Começa com a rede de pull-up pelos PMOS e acha o dual. Ou ainda, foi o que eu mostrei aqui, eu fiz esse caso, né, de você encontrar essa rede pull-down, né, encontrei o dual da equação do exclusivo, encontrei minha rede de pull-up, mas aí apareceu esse fio no meio. Então, não apenas eu tenho que diminuir o número de transistores, mas eu tenho que diminuir o número de conexões também, porque conexão também vai atrasar, também vai ocupar espaço. Então, esse é o segundo ponto da aula de hoje. E, por fim, o terceiro ponto, né, que a gente observou, então essa aqui é uma forma ainda alternativa, né, que a gente criou uma rede de pull-up e embaixo a gente criou um XNOR que desempenha a mesma função e que a gente pode fazer, então são expressões ainda que não são duais, mas elas permitem que a gente
elabora, né? A gente encontrou uma outra expressão que pudesse descrever a mesma função que a gente gostaria. Mas, por fim, o último ponto, quando a gente parte para a simulação do circuito, entra no que diz respeito a um circuito combinacional e não é muito importante, a questão do tempo, a temporização. Mas, do ponto de vista do circuito sequencial, ele é absolutamente essencial que nós levamos em consideração esses pontos. Antes de eu passar para as próximas topologias, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para eu poder responder? Então, se não tem, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma outra. Essa aqui é uma outra topologia, num ou exclusivo. O que é legal dela é que agora eu parti de 12, né, transistores. Aqui eu estou com. Quantos transistores aqui a gente tem? A gente está com 6 transistores. Ou seja, eu diminui ainda mais. Se eu tinha 12, aqui eu estou com a metade. O probleminha, olha aqui, é esse resistor de carga aqui. Né, como um colega de vocês, acho que foi Pedro, que falou, você tem que colocar isso aqui para quando você entrar com um sinal aqui e um sinal 0 aqui no A, fechar essa chave e ela não curto-circuitar para os outros níveis. Se vocês pedirem para eu poder descrever esse circuito, eu vou ter uma certa dificuldade. O ponto principal é que a gente sempre consegue diminuir, né? A gente vai tentando sempre diminuir. Um conceito interessante, né, além do resistor de pull-up, que é um problema que a gente tem aqui, é a chamada porta de transmissão. Portas de transmissão, elas são muito importantes nesses circuitos, tá, gente? Porta de transmissão em tecnologia CMOS, que a gente não entra muito no detalhe, é uma porta de transmissão, basicamente, o que ela faz? Se eu tiver um sinal 1 na entrada dela, ela deixa passar. Se tiver 0, ela não deixa passar. Mas aí o que significa ela não deixar passar? Ela coloca a saída dela, eu estou chamando saída, né, mas esse ponto aqui, em alta impedância. O que significa colocar um ponto em alta impedância? Significa que é um circuito aberto, é uma chave aberta, tá? Então, ela é uma outra estrutura. A gente vai olhar mais sobre essa questão mais para frente, tá? Mas essa eu estou apresentando a vocês o que é uma porta de transmissão aqui. Se não me engano, buffers de 3 estados, eles possuem porta de transmissão. Tá? Eu vou mostrar para vocês. A grande vantagem é ela ter uma saída em alta impedância. Uma saída em alta impedância significa que é um circuito aberto, e isso é muito bom. Você imagina um monte dessas portas penduradas num barramento, se elas estão abertas, né? Aí significa o quê? Significa que uma não fala com a outra. Ela consegue realmente, uma não vira carga para a outra. A gente vai ver isso. Aqui são algumas aplicações, né? O somador, né, parte dele, um decodificador também. A gente pode, detecção de sequência, são algumas aplicações de uma porta Shor, né, do ou exclusivo. A forma da gente implementar, ficou faltando um ponto, tá? O que é que ficou faltando para a gente poder conseguir fazer esse circuito que está aqui para vocês verem? O que ficou faltando era o bit de vai 1, tá certo? O que é o bit de vai 1? Bit de vai 1 é o seguinte, ele é isso mesmo que ele quer dizer. É que ele é representado por C, chama carry, né? Carry é porque você entra com o sinal A e B. Se ambos forem iguais a 1, significa que, ou seja, 1 mais 1 vai dar igual a 2, né? Óbvio. Aí a soma dá 0, a gente está na lógica binária, então o bit de carry tem que ser igual a 1. Então ficou fácil, né? Porque o bit de carry só vai acontecer quando os dois forem iguais a 1. Agora, por que isso ainda chama de half adder? Por quê? Porque aqui eu só estou somando o primeiro bit. Se eu tiver mais bits para baixo, né? Assim, se somar 2 bits, é fácil, né? O problema é quando a gente vai implementar
o full adder é o bit do vem 1, né? Que para poder, então ele vai ter que entrar. Então, na verdade, é um pouquinho mais complicado, mas uma coisa de cada vez. Tá claro aqui o meio somador, gente? Tem alguma dúvida aqui como que a gente faz? Eu acho que ele está relativamente simples, né? Ou seja, o bit de soma a gente implementou com o exclusivo, 12 transistores, e aqui, olha que absurdo, né? E o bit carry a gente implementou com 6 transistores, porque ele é um AND, tá certo? Um AND do A e B, tá certo? Ou seja, só essa parte aqui desse meio somador gastou, então, 18 transistores. Né? Pra vocês terem uma ideia como é que as coisas começam a ficar pesadas, né? E aí, esse que é o full adder, né? É quando você utiliza o vem 1. Vem 1, né? É porque você tinha um bit anterior, né? Que você somou. E se você não tem uma... o bit, né? Da unidade, não é da dezena ou da centena, né? Em binário, né? Não sei falar dezena e centena em binário, mas vocês entendem, né? Quando a gente passa de década, né? Quando a gente vai 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, né? A primeira potência, vamos chamar assim. A primeira potência, a segunda potência. Tá certo? Então, aí o circuito é um pouquinho mais complicado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a tabela, a verdade dele. Observem bem. Então, agora eu tenho essas entradas. Eu não apenas tenho A e B, mas eu tenho C. Aí alguém pode falar, mas eu só preciso de olhar isso para as dezenas, né, de N. Se eu tiver 2 elevado a N. N foi igual a zero, eu não preciso, claro, porque eu só estou somando 1 com 1. Então, não tem vem 1, né, porque não tem, é só um com o outro. Agora, se eu tiver para frente, aí eu começo a colocar a N igual a 1 ou maior, aí nós temos que ter esse Cin. E depois a gente vai cascateando, é a forma que está representada aqui. Tá? Então, qual que seria a tabela verdade? Então, vamos lá, A é 0, aí eu tenho que pegar esses 3. Né? Então, eu tenho, sempre que você tem a soma, é muito simples, né? Sempre que eu tiver apenas o sinal dá 1, né, na soma, mas quando eu tiver 2 ou mais, né, aí o carry começa... esse aqui é também um outro caso, né? Se eu tiver ambos iguais a 3, tanto o Cout gera 1, quanto a soma também gera 1, né? Ou seja, veio 1 e ainda vem 1 e vai 1 também, né? Esse é o caso quando a gente está somando aqui 1 em 1 e ainda tinha o vem 1. Então, essa aqui é a tabela verdade. Agora, o que nós temos? Então, aqui a gente tem essas expressões para a soma, tá? Com essas 3 variáveis. Ele tem um pouco dessa cara de um ou exclusivo aqui, né? Vamos desdobrar isso aqui. E o Cout é essa outra função que aqui está. Então, vamos ver como que a gente aplica esses teoremas para simplificações. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso continuar? Então, vamos continuar, então. Então, vamos colocar aqui, então. Então, imagina aqui que eu tenho o Cout, que vai ser essa expressão que aqui está, né? Então, vocês já conseguem identificar, por exemplo, aqui, eu tenho um A ou exclusivo com B, e colocando em evidência aqui esse Cin. E aqui eu tenho A e B, eu posso eliminar esse termo aqui, não é isso? Vamos ver como é que isso vai ficando. Na verdade, o que a gente faz? A gente... Não, isso aqui eu não mudei nada, não. Essa expressão aqui parece só estar um pouco mais espaçado aqui, os termos. Né? A única coisa que nós estamos fazendo aqui é rearranjando o número de termos dessa equação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, por exemplo, vocês percebam que eu completei esse outro termo que aqui tinha para eu poder agrupar. Obviamente, o sinal não vai mudar aqui, né, em lógica binária. Eu apenas fiz isso aqui para a gente poder facilitar
a forma da gente agrupar. E rearranjei, né? Então, percebam que eu coloquei esse termo a mais, que era esse daqui, e trouxe ele para perto aqui. A partir daí, a gente começa a fazer algumas simplificações adicionais para a gente poder ver o que é que dá para eliminar. Nesse caso aqui, obviamente, a gente consegue eliminar o A, não é isso? E aí a gente tem essa expressão que aqui está. Quando a gente observa ela, vamos ver aqui mais alguns passos dessa expressão. De novo, a única coisa que a gente está fazendo é mudando de lugar, por exemplo, o A, B, C barra, C em barra, eu só estou mudando de lugar para ficar fácil da gente começar a enxergar. Aqui vocês já podem ver, né? Eu coloquei, eu só mudei a ordem deles aqui. O que é que a gente tem para a gente poder eliminar, por exemplo, aqui o B, tá certo? Aqui a gente vai tirar o B. E aqui no final, o que mais? A gente completa, aqui a gente acaba tirando o sem. No final das contas, o que é que nós temos? Então, dessa expressão original, a partir desses teoremas, a gente consegue simplificar para essa equação aqui, que é uma soma de produtos, né? Então, vejam como que a gente simplificou de uma expressão relativamente complexa, que foi derivada a partir daquela tabela verdade, para uma relação relativamente simples. A forma como eu estou ilustrando para vocês são a partir daqueles teoremas que nós vimos, né? Então, essa é uma forma. Uma aula mais para frente, eu acho que vocês já aprenderam isso, né? Tanto em matemática discreta, quanto tem uma disciplina nova que vocês fizeram, com diagrama de Carnot. Então, nós vamos poder ver isso também. Eu estou fazendo isso aqui quase como uma revisão. Então, o que é que a gente colocou, né? Lembrando aqui, a gente só adicionou esses termos adicionais para poder fatorar, tá? Um outro ponto que eu queria cobrir com vocês hoje aqui é essa questão de formas canônicas, tá certo? Então, a tabela verdade, ela é a sua assinatura, né, de uma função booleana, né? E o que a gente viu aqui nesse exemplo. Agora, a mesma tabela verdade pode ter muitas implementações no nível de gate e como também, né, como eu mostrei anteriormente, no nível de transistor. Então, muito bem, o que é uma forma canônica? Ela é, na prática, uma forma padrão para uma expressão booleana e ela provê sua assinatura algébrica única, né? Então, por exemplo, você tem as formas canônicas de somas de produtos, tá certo? Que ela também é conhecida como expansão de min-terms. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá certo? Como que ela é representada. Neste caso aqui, vamos dar uma olhada no que seria uma forma canônica de soma de produtos. Eu tenho F, certo? O que seria F? F seria, eu pego esse primeiro min-term, o que é esse min-term? Quando A barra, B barra e C, ou seja, 0, 0 e 1, eu tenho 1. Percebam? Ou eu tenho A barra, B e C, 0, 1, 1. Ou eu tenho A, B barra, C. Ou eu tenho A, B, C barra. Ou eu tenho ABC. Então, essa aqui é uma expansão de min-terms, tá certo? Então, a forma de você representar, aqui estão todos aqueles termos que eu havia mencionado, e a forma da gente representar é essa que aqui está. Eu posso pegar o complemento dela, né, o F barra, e eu vou encontrar aqui esses outros termos adicionais, que no caso aqui seria o A barra, B barra, C barra, mais o A barra, B, C barra, mais o A, B barra, C barra. Esse que está aqui. São esses três termos aqui. Isso aqui é muito importante porque, observem bem, neste caso, eu tenho aqui, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, e no outro eu tenho 3 termos.
Percebam que se eu tiver 3 termos, vocês percebem que são menos fios, né? De novo, sempre a gente tem que lembrar dessa questão. Se eu tenho 3 termos, eu tenho menos fios do que eu tenho 5 termos. Mas ela é barrada. Mas e daí? Eu posso pegar essa função e depois eu barro ela no final e eu obtenho a f. Novamente, assim, é claro que se a entropia da sua função for muito elevada, em outras palavras, eu tenho um número igual de zeros iguais de 1 aqui, aí não tem como simplificar circuito, não tem como minimizar a área. Mas se eu tenho alguma simetria, a simetria significa, se eu tenho tudo isso aqui igual a 1, meu circuito não contém informação nenhuma, baixa entropia. Eu represento ele só como um fio qualquer, independente da entrada. Mesma forma, quando eu penso, eu vou comprimir uma foto num quadro branco. Eu só tenho um bit, 1 ou 0, né? No caso, se ser branco, um quadro negro, 1, vale 1. Com 1 bit eu descrevo tudo. Aqui da mesma forma. Então, a grande dificuldade que a gente tem é com funções de alta entropia, certo? Funções que elas têm um número de bits possíveis, resultados saírem de 0, serem iguais ao possível resultado de saída ser igual a 1. Quando a entropia de saída dessa função for muito elevada, você pode ter certeza que seu circuito vai ser muito complexo, ele vai ser muito denso de informação. De novo, gente, eu estou tentando colocar sempre esses conceitos que o Shannon coloca, que basicamente ele descreve toda essa questão de informação. Aqui colocando, né, de uma forma canônica, né? Aqui nada mais do que uma nomenclatura, né? É mean term, né? É soma de produtos. Então aqui eu tenho somatório. Estão vendo aqui como é que é uma forma fácil de você colocar. Esse aqui é um mean term 0, 1, 2, 3, até 7. Então tem um somatório desse primeiro produto, mais desse terceiro, mais do quinto, mais do sexto, mais do sétimo. Então é uma forma da gente representar. Agora, um ponto muito importante é esse. O mean term, ele é uma forma completa, mas ele, né, assim, é uma forma canônica, ela é uma forma completa. Ela é longe de ser a forma mínima de poder representar. Porque eu posso chegar aqui e começar a fazer simplificações também, certo? Então, é o que a gente faz aqui até a gente conseguir chegar numa expressão desse tipo aqui, A e B ou C. Ela descreve toda essa questão aqui. Após uma série de manipulações algébricas, é isso que a gente consegue fazer. Agora, o produto de somas. Esse aqui, ela também é conhecido como expansão Max-Term, tá certo? E ela vai fazer o contrário. Então, vamos pegar ela aqui para a gente dar uma olhada. Então, por exemplo, agora eu tenho que olhar, de novo, o dual dela. Quem que vai ser o dual dela? Né? Aí eu estou olhando, por exemplo, para esse termo aqui, é o A ou B ou C, certo? E vamos pegar um outro aqui, A, não B, C, certo? E pegar uma outra, tá vendo que eu estou pegando só o F igual a 0, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Então, olha só, aqui a gente tem o A ou B ou C, ou seja, ele só vai ser 0 se eu tiver todos iguais a 0, né? Qualquer um. Aqui, E, A, ou B barra, que agora eu estou barrando B, que é igual a 1, ou C, e por último, esse último termo que está aqui. Então, percebam que essa é a forma de Max Term. Ela é um produto de somas. A gente vai representar isso em circuitos. De forma análoga, essa daqui é o que a gente encontra para o F barra. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a mesma função que a gente tinha antes, só para poder lembrar, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Então, percebe que é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Vocês percebem que essa expressão que aqui está, ela é exatamente a mesma. Então, essas aqui são formas da gente representar com a soma de produtos. Desculpa, soma de produtos, não, aqui é produto de somas. Tá certo? Então, formas de representar aquela mesma função booleana, só que em vez de soma de produtos, a gente está representando produtos de somas. Então, como que a gente coloca na forma canônica? Aqui agora a gente entra com produtório, tá certo?
quais são os max terms, né? O M0, o M2 e o M4, obviamente, ele passa a ser o dual daquele outro, né? Percebe que é tudo conectado, né? Aqui agora eu estou pegando o dual daquela outra expressão. Ou, por exemplo, esse outro termo que aqui está, né? Que é uma forma... Aqui é exatamente a mesma coisa, a mesma função f. Mas percebam que também eu posso simplificar. Também é uma forma que eu consigo simplificar. Novamente, a forma canônica ela não é a forma mínima. Aí a questão é, por que então eu tenho que aprender essas questões todas? Bom, é por onde a gente começa, né? Primeiro passo é a gente achar a soma de produtos. A gente tem que ter certeza de que a gente não está deixando ninguém para trás. Tem que ter certeza de que a gente está conseguindo pegar todas as possibilidades. Então é por isso que a gente faz. Para depois a gente eliminar o que for redundante. Ou, por exemplo, aplicar, se você quiser derivar da soma de produtos para poder achar o produto da soma, você aplica De Morgan. Então, vocês percebam que aqui foi nada mais do que a representação de De Morgan da soma dos produtos e produtos das somas. Certo? Então, aqui está produtos das somas, esse aqui é o outro, você aplica o De Morgan e você chega na expressão anterior. Então, basicamente, a gente foi de um lado da soma do produto, aplicou o De Morgan, chegou no produto das somas, ou começa com o produto das somas, aplica o De Morgan e a gente chega na soma de produtos. Tá claro? Sim? Agora, gente, já chegando aqui já para o final da aula, eu gostaria de mostrar para vocês quais são as consequências práticas da gente representar cada uma dessas configurações. Tá? Então, o primeiro ponto, se vocês olharem aqui na parte de cima, né, desse circuito, e aqui eu não estou representando com transistores, estou representando com portas lógicas. Então, percebam que a soma de produtos canônica, né, essa que está aqui em cima, vocês percebam que ela tem um número de portas, tá vendo? Então, aqui no caso, são soma de 5, né, 5 produtos, né, de 3 variáveis, que é esse que está aqui. Nesse caso, é quando a gente começa a minimizar. Percebam, então, como ela fica melhor aqui? Esse aqui é o A, B ou C. Lembra quando a gente minimizou o F1? Eu posso voltar lá só para vocês lembrarem quando foi feito. Aqui a gente gastou mais tempo. A gente começou com esses 5 termos aqui, tá certo? E aí a gente conseguiu minimizar para esse termo que está aqui. A e B ou C. Ou seja, ou eu tenho esse aqui de 5 termos, e olha a circuitaria que eu levo, ou eu tenho esse aqui com muito mais compacto, que é esse termo, desculpa aqui que eu estou passando, tá certo? Ou seja, eu tenho isso daqui que ocupa uma área gigantesca, né? Porque aqui eu tenho um número de portas aqui grande, né? Eu tenho aqui 5 portas E com 3 entradas, cada um mais uma porta mas os inversores não tem jeito, a gente precisa deles aqui, né? Para esse caso aqui nem precisei de inversor aqui, eu já fui direto, tá certo? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho A e B ou C. Então, essa aqui, para vocês terem uma ideia como é que isso, a representação aqui, ela é drástica. Aqui, no caso, é a soma de produto das somas, tá vendo? Então, eu tenho um produto dessas somas. Aqui ela parece estar um pouco mais compacta quando comparada a essa, né? Mas quando eu minimizo, eu ainda não consigo chegar nessa. E agora? Quem que eu uso? Eu uso essa daqui, que ela tem uma porta a menos, ou seja, eu tenho 6 transistores a menos, ou eu uso essa aqui, na verdade, 6 não, né? Na verdade, aqui eu tenho até menos do que isso, porque aqui eu não estou usando nenhum inversor, essa daqui parece que eu estou usando algum inversor, eu sou capaz de eu estar usando algum inversor, essa minimizada aqui. Não, acho que essa aqui não utiliza inversores, não. Não, porque a primeira linha não é a linha invertida, a segunda linha é a linha invertida. Essas colunas, se vocês conseguirem enxergar aqui. Essa daqui está utilizando 2 portas ou uma E, essa daqui uma E e uma OU. E aí o ponto é, bom, quem que eu vou escolher? Agora,
O ponto que a gente vai concluir é o seguinte: dependendo como tudo na vida, né, quando você faz suas escolhas, você tem vantagens e desvantagens. A vantagem aqui é óbvia, é que eu estou utilizando 3 transistores a menos do que essa daqui. Agora, existe alguma vantagem para eu utilizar essa F4? Então, vamos ver aqui. Olha lá, esse aqui são as formas de onda no tempo, de cada uma delas. Então, a primeira, a F1, a soma, ou seja, a F1, ela é a forma canônica. O que eu tenho? Eu tenho aquele monte de transistores. Olha a F2, o que é que eu tenho? Então, vamos voltar. F2, ela é minimizada. E a F3? A F3 também ela não é minimizada. Vocês estão vendo que, igual naquela simulação que eu apresentei para vocês, aqui também você, às vezes, gera todos esses glitches aqui, esses pontos que são instáveis, que no caso de uma lógica combinacional não é muito grave, né? Mas numa lógica sequencial, isso aqui depois a gente vai aprender estratégias para poder eliminar isso. Mas nesse outro caso de cá, na função simplificada, vocês percebem que a gente não tem nada. Vocês percebem isso que está aqui, né? Vocês conseguem ver isso daqui? Deixa eu voltar para lá. Nas funções minimizadas, a gente não tem nada. Essa é uma das grandes vantagens aí. Então, gente, esse aqui mostra para vocês quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens. Agora, se eu comparar o F2 com o F4, eu tenho vantagem e desvantagem. Aqui, pelo menos, essa simulação aqui, ela não pegou. Mas eu tenho quase certeza que aqui, vejam, se você coloca esse sinal C aqui, ele vai estar pronto aqui antes de chegar o resultado de A e B, enquanto que aqui ele chega junto. Então, apesar do fato dessa simulação aqui não mostrar, eu ainda acredito que, nesse caso, F2 e F4 ainda apresentem diferenças temporais. Gente, então, eu vou parar aqui por enquanto para vocês colocarem as perguntas. Colocam as perguntas aí para a gente concluir a aula de hoje, por favor. Pedro está perguntando como fazer o produto das somas diretamente sem De Morgan. Pedro, o que a gente faz é o seguinte, a gente olha para a tabela verdade. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá, como que a gente faz. Então, se eu olhar a tabela verdade, onde que ela está? Vamos pegar uma tabela verdade aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma tabela verdade, aqui eu estou pegando a soma de produtos, tá certo? Soma de produtos. Desculpa, produtos somas. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esses termos que estão aqui, tá vendo, Pedro? Eu vou pegar os zeros que estão aqui. Na prática, eu estou usando De Morgan, né? Eu estou roubando quando eu estou falando, eu estou usando De Morgan, eu só estou olhando ela aqui e eu estou usando De Morgan por quê? Porque eu estou falando, eu tenho A, tá vendo que eu barrei? Eu tenho A ou B ou C. Quando eu escrevi isso daqui, eu já usei De Morgan. Então, Pedro, acho que não tem jeito de fazer produtos somas diretamente sem usar De Morgan. Na hora que eu estiver escrevendo, olhando para a tabela verdade, escrevendo ela, De Morgan vai surgir naturalmente, como você pode observar aqui. Eu achei que não era possível, eu falei, você pode ver, né? Sua pergunta foi, como eu faço sem De Morgan? Eu falei, basta olhar na tabela verdade e começar a escrever. Aí eu me dei conta que, enquanto eu estava fazendo isso, eu já estava aplicando De Morgan. Eu olho para cá, eu pego a barra e C barra, e a barra e B barra e C barra. Tá vendo? Tá aqui. Eu já apliquei De Morgan. O que eu tenho? A ou B ou C.
Ficou claro, Pedro? Então, acho que não tem muito jeito, não. Demora, tá ali na hora que a gente vai fazendo. O negócio que você vai fazendo, de certa forma, que a gente acaba nem se dando conta mais do que é que a gente está fazendo, assim, de demora. E eu acho que quando você aprende mesmo, o ponto é todo esse, né? Você está usando demora sem nem saber. Você está fazendo a rede pull-up, a partir da rede de pull-down, você está fazendo uma soma de produtos a partir de um produto de somas. Então, o ponto todo, Pedro, é que essas demora tem que ser muito mais do que o teorema, né? Tem que ser a prática mesmo. Você tem que conseguir fazer essas questões assim, até sem nem sentir, você já vai aplicando sem nem saber. Esse que é o ideal, que é um negócio que ficou implícito para você. Exatamente, fica implícito, está implícito. E eu, por exemplo, nem percebi, quando eu comecei a te explicar, que eu vi, poxa, é implícito. Mas é isso mesmo. O objetivo é que vocês vão chegar em algum momento e vão usar demorga sem nem saber que estão usando demorga. Essa é tipo cálculo, você tem que fazer derivada sem nem entender o que está fazendo. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente terminou a aula de hoje, terminei com 20 minutos aí de antecipação, tá? Eu vou gerar o arquivo YouTube, vou subir para vocês, tá? A gravação tá terminando aqui, vou até parar aqui de gravar. Então, já gravei a questão. O Heitor está perguntando aquele enunciado que a gente falou no início da aula. Eu acho que a gente está discutindo essa questão 4 ou 5. É isso mesmo. Eu vou pedir para o Guilherme, eu vou mandar uma mensagem para ele explicar um pouco melhor como que é isso mesmo, da 4. Só para a gente poder entender um pouco mais o que é que ele estava querendo dizer a respeito, para a gente poder ter mais clareza. Mas, basicamente, era isso. O objetivo, então, era... Leonel, você pediu, e também quem foi uma aluna que também pediu para mandar quais capítulos dos livros tem a matéria de cada slide. Esse daqui, eu tenho que pegar aqui para poder saber exatamente qual que é. Geralmente, eu não sei se nesse caso aqui, eu coloquei, geralmente eu fazia isso, sabe, Leonel? Geralmente eu colocava nos slides quais eram os capítulos. Nesse daqui eu não coloquei, mas essa sua solicitação já é uma solicitação já que vocês podem fazer à vontade, que eu vou colocar. Heitor, tem nas referências, mas assim, eu acho que o que o Leonel e a aluna que perguntou na aula passada querem é o seguinte: qual que é o capítulo da aula tal? O que eu estou pretendendo fazer, gente, é fazer o seguinte: depois tem um arquivo Excel no qual a gente fala das aulas, a matéria dada e os slides. Aí eu vou colocar nesse Excel, porque aí fica num lugar só, entendeu? Quais os capítulos e páginas que vocês podem ler, tá? Via de regra, eu uso o CATS, mas assim, só para guia, tá? O CATS, acho que vocês conhecem, né? Mas o Rota, ele é mais detalhado. Eu gosto de... Esse inicinho, ele é muito tranquilo. Quando a coisa começa a complicar um pouco mais, é que aí eu preciso dar a referência certinha para vocês seguirem. Agora, qualquer livro de introdução, eles têm, seguem mais ou menos essa mesma lógica. Tá? Inclusive, até os slides que eu usei, eles são aproveitados de aulas que o próprio Katz deu lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu uso os mesmos slides. Quer dizer, algumas coisas eu altero, né? Algumas coisas eu modifiquei para ficar mais personalizado, né? Por exemplo, aquelas simulações de SPICE, algumas coisas eu mesmo coloquei, tá bom? Mas como vocês estão solicitando,
eu me comprometo a colocar isso, pelo menos para a aula que vem da próxima aula, e até semana que vem a gente passa um Excel e vai colocando aqui nos arquivos, né, do Teams, o que é que a gente tem, tá bom, gente? Mas podem ficar à vontade para me cobrar caso eu me esqueça e não tenha colocado isso. Teríamos mais alguma dúvida, gente? Tem mais algum ponto que vocês queiram tratar? Como foi? Eu queria saber de vocês o seguinte: como foi a experiência com o Teams hoje? Funcionou? Eu contei, acho que 40 alunos aqui. Eu queria saber se para vocês a aula foi boa. A imagem é melhor? Heitor, beleza. Então, vai ser isso. Ótimo, Larissa. Então, funcionou. Que bom. Então, gente, a gente vai utilizar então, o Teams para poder, de agora em diante. Então, vamos poder utilizar ele para ficar mais fácil para vocês. As atividades, né, o quiz, ficou fácil de ler. Eu também, foi uma experiência, eu nem quis cobrar pontos. Podemos implementar, isso é um outro ponto que eu queria só falar rapidamente, as atividades avaliativas, nós podemos implementar também através desses quiz, dessas atividades, porque elas podem, inclusive, valer ponto, e se eu deixo a resposta lá marcada, ela já te passa a resposta na hora, inclusive, tá certo? A gente pode ver se faz isso ou não. Naturalmente, né, ainda mais com vocês sabem muito bem que vocês podem estar compartilhando tela e tudo mais. A prova, né, atividades avaliativas, elas são individuais, né? Então, em algum momento, mesmo que eu passe algumas listas e valendo ponto, né, que a gente tem listas valendo ponto que vocês podem fazer em conjunto, né, porque não vai ter jeito de não ser assim, e eu não vou gastar tempo para fazer isso, haverão atividades avaliativas que são individuais. Então, de novo, é muito bom vocês poderem estudar juntos, mas uma hora vocês vão ter que trabalhar sozinhos, tá? Então, a gente vai, se funcionou o esquema dessas lições, dessa atividade avaliativa, né, do questionário, eu pretendo explorar ele um pouco mais. Gente, mais alguma coisa que vocês queriam fazer, falar, alguma dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem falar. Bom, pessoal, não havendo, então eu vou terminar a aula aqui 15 minutos antes do horário. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Tá bom, gente? Então, boa noite, bom descanso para vocês.